Quem diz que bilionário não deveria existir, queria estar no lugar dele. Só gostaria, se eu fosse muito egoísta mesmo, pra vendo esse estado de coisas, eu não me importar ou ignorar que a super concentração de riqueza nas mãos de um está diretamente ligado com a pobreza e a exploração da maioria. E quem não reconhece essa associação ou está sendo desonesto, que normalmente é quem está explorando, convencendo um monte de trabalhador a atirar no próprio pé, defendendo os interesses daqueles de uma classe da qual eles não fazem parte, né? Você já percebeu que a discussão sobre bilionários nunca é só sobre dinheiro? E talvez seja justamente por isso que ela gere tanta reação. Sempre que esse assunto aparece, as pessoas automaticamente se dividem em lados opostos. Uns enxergam sucesso, mérito, liberdade. Outros enxergam desigualdade, concentração de poder e exploração. Só que existe uma camada mais profunda acontecendo. No fundo, essa discussão revela sobre a forma como cada pessoa enxerga o mundo. Porque quando alguém defende ou critica um bilionário, muitas vezes ela não está falando apenas sobre aquela pessoa. Está defendendo uma visão de sociedade, uma ideia de justiça, uma crença sobre como o sucesso deveria funcionar. Isso não significa que a desigualdade não existe e que a concentração de riquezas não produz impactos reais. A questão é que a reação das pessoas a esse tema revela crenças, expectativas e também valores que elas carregam. E é aí que a conversa deixa de ser apenas econômica e passa a ser também emocional. Muitas pessoas acreditam que opiniões são apenas resultados de lógica e fatos. Mas boa parte do que defendemos nasce de histórias que contamos a nós mesmos. Sobre esforço, recompensa, fracasso, oportunidades. E quando uma dessas histórias é questionada, a reação costuma ser muito maior do que o tema principal. Aliás, se você gosta de entender os mecanismos invisíveis sobre a forma como as pessoas pensam, é exatamente esse tipo de análise que aprofundamos no núcleo Raízes do Amanhã. Porque compreender os fatos é importante, mas compreender os padrões por trás deles é o que realmente muda a forma como a gente enxerga o mundo. Agora, existe um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto um lado tenta provar que a riqueza extrema é consequência de mérito, e o outro tenta provar que ela é consequência de um sistema injusto, existe algo que ambos frequentemente ignoram: as consequências humanas, a dor, a frustração, as expectativas quebradas, as experiências reais que fazem as pessoas enxergarem o mesmo fenômeno de formas diferentes. Talvez seja por isso que esse debate nunca termina, porque ele não acontece apenas no campo da economia, ele acontece no campo das crenças. E quando as crenças entram em conflito, os números sozinhos raramente trazem uma solução. E é por isso que a pergunta mais importante talvez não deveria ser se os bilionários deveriam ou não existir. A pergunta deveria ser: o que a nossa relação diante deles revela sobre a sociedade que estamos construindo? Porque quem entende apenas os acontecimentos acompanha as notícias. Mas quem entende os padrões por trás começa a enxergar para onde a sociedade está indo.